a vinda do Senhor Jesus. E aonde que eu vou começar? No 24 de Mateus, que fala sobre os sinais. 24 de Mateus fala sobre os sinais. Jesus saiu do templo e olhou para o templo. Os discípulos ficaram impressionados com o templo e Jesus falou: não vai ficar pedra sobre pedra, tudo isso vai ser destruído. E desceu Jerusalém e subiu até o Monte das Oliveiras e lá se assentou, de onde ele via o templo. E assentados os discípulos particularmente chegaram a ele e perguntaram, no versículo 3 do capítulo 24 de Mateus: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Veja só, eu estou falando sobre o capítulo 24 de Mateus, mas não vou falar os 45 versículos. Vou falar só sobre 10 versículos. Quando serão esses sinais da tua volta? Jesus responde. Então eu vou ter que ler, porque não é a palavra. O que ele responde? Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Quem que não viu isso? E haverá fomes. Não precisa nem ir fora do Brasil, tem lugares em que pessoas não têm como comer. Fomes, terremotos. Aumentou violentamente o número de terremotos. Cada dia maior o número. Muitos hão de se escandalizar Jesus falando. Muitos vão trair, vão odiar uns aos outros. Você vê mesmo dentro de casa, na igreja, tem gente odiando um ao outro. Levantar-se-ão falsos profetas, inventando doutrinas. E o amor se esfriará de quase todos. Como é que você explica a separação de um casal? O término do amor. Aquele, porém, Jesus que está falando, eu estou lendo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Glória a Deus. E será pregado esse evangelho do reino que nós pregamos em todas as nações, para que todos saibam sobre o reino, e então virá o fim. Logo em seguida ao que Jesus respondeu, vai haver a grande tribulação. E nesses dias da grande tribulação, a gente vai ver, eu que estou falando, tirando da Bíblia, a gente vai ver o abominável da desolação. O que é isso? Em Jerusalém. O abominável da desolação, que seria alguma forma horrível de idolatria, que vai causar espanto para todos nós. E aí então o que vai acontecer depois de tudo isso? O sol se escurecerá, Jesus que está falando. A lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Eu tenho aqui a presença de um bisneto meu que veio conversar comigo ali na porta
ele sentou-se e ficou 1h30 perguntando sobre o universo. E ele sabe muito sobre o universo e nós ficamos conversando. E eu expliquei, olha, quando um buraco negro bateu no outro, entrou no outro, levou 100 anos correndo a velocidade da luz, o som, para chegar até nós. Ele falou, tudo isso, como é grande esse universo. E aí, conversando, eu disse, olha, tem um planeta que tem água, e dei o nome, ele falou, não, não é esse, é o Marte, ele sabe. Mas parece que também, isso que eu falei, viu, menino? Parece que também tem água, nós vamos estudar isso. Por que saber se tem água? Para saber se tem vida. Se tem, amém. Se não tem, o que vai acontecer? Só conosco na Terra. Olha como é importante esse planeta. Jesus vai voltar para este planeta Terra. E Jesus virá, os céus serão abalados, e todos os povos da terra, todos, disse Jesus, lamentarão e verão o Filho do Homem, Jesus, vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. E Jesus então, lá nos altos, enviará os seus anjos, os quais reunirão os seus escolhidos. E olha, não pense que esses escolhidos são todos os membros da igreja, não. São aqueles que são fiéis à palavra. Eu até tenho um livro de oração, que eu oro todo dia, 3 vezes por dia. Hoje, por exemplo, eu estou orando sobre 30 pontos de oração. Está aqui, tudo anotado. E eu anoto algumas palavras. E tem uma aqui que diz assim: eu guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Porque se você é membro da igreja, salvo por Cristo, é preciso guardar a palavra no coração para não pecar. Você quer ver? Entre as minhas 30 orações de hoje, tem uma pedindo chuva. E eu preciso que Deus responda, porque está tudo seco, pegando fogo. Está difícil de respirar. E eu preciso orar e Deus responder e dar chuva. Mas aí eu fui me examinar se eu estou em pecado. Porque se eu estou, Ele não responde. E aí vi que esses programas de televisão, eu estava ligado para ver uma coisa e vi outra que eu não queria ver. Aí eu falei, será que eu estou em pecado porque eu vi essas coisas? E gostei do que eu vi. Porque homem gosta de ver certas coisas que Deus fez bonita para ele ver. Mas não é para cobiçar. E para orar por chuva eu pedi perdão. Limpa a minha vida. Eu vou te pedir para chover. É capaz de chover hoje ou amanhã. Porque eu creio que Deus responde. Ajuda a orar por chuva. Agora eu estou no capítulo 24 de Mateus. Agora, eu vou lá no Tessalonicenses primeiro, só no versículo 14 do capítulo 4, só. O que Paulo fala no 14? Não quero que ninguém seja ignorante. Então, a proposta de Paulo, o que Paulo queria, que os irmãos não fossem ignorantes quanto aos que dormem,
aos que já morreram no Senhor, como se a sepultura fosse o fim de tudo. Não é. Não, ele não quer que ninguém seja ignorante sobre isso. Eu até acrescento, ele fala morrer é lucro. E a hora que a gente está diante de uma pessoa querida morta, não há que se entristecer. Lógico que vai haver uma ausência periódica, mas é lucro para o salvo. Ele está dizendo, não quer que ninguém seja ignorante. Então, primeiro, em Cristo todos ressuscitam. Vou ver bem agora. Primeiro, no capítulo 1 Coríntios 15, de 21 a 23, em Cristo todos ressuscitam. Vamos ler. A ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição. Vou ler a palavra. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro. A ressurreição primeiro seria a de Cristo. Ele já ressuscitou? Já, então agora é a nossa vez. É a vez dos nossos mortos. Cristo primeiro. Depois, quando Ele vier, vai se ouvir uma trombeta, os céus vão clarear no mundo inteiro, todo mundo verá Jesus nas nuvens. Então, irmão, agora eu estou falando, em Adão, a sua natureza te faz morrer. Você é como Adão. Eu estou com 91. Eu fui à farmácia ontem, a farmacêutica falou, o senhor tem mesmo 92 anos? Vou fazer agora. Como é que o senhor chegou aí? Eu cheguei, você sabe mais do que eu, você é farmacêutica. Me fala por que eu cheguei. Ela falou por 3 coisas. Primeiro, Deus. Segundo, comendo na hora certa, comida boa. Terceiro, dormir à noite e ficar acordado de dia. É isso que aconteceu comigo. Primeiro, Deus. Então, em Adão nós morremos. Mas em Cristo, diz Paulo, todos os que estão em Cristo compartilham da sua natureza. Quer dizer, todos os que estão em Cristo aqui vão ressuscitar se morrer. Serão vivificados. Dessa maneira, diz a palavra, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo. Como é que você fica livre do mundo? Estando em Cristo. Sem você estar em Cristo, você não consegue. Tem crente hoje e gente boa, que se Jesus voltar agora, eles vão para o inferno. Eu não estou julgando. Palavra que diz. Então nós temos que nos cuidar. Nós somos membros da igreja, mas temos que guardar a palavra no nosso coração para não pecar contra. Mas
sabe, eu estou separado, essa mulher, ela é crente, batizada, para com isso. É a palavra. Não fica inventando. Você vai ser advertido e disciplinado. E disciplinamos já 1, 2, 3, 4, vamos para o 5º. Espero que nenhum esteja aqui. Fala amém, pô. Por que disciplinamos? Para trazê-los de volta. Porque o que mais leva o sofrimento a Cristo é ele ver um filho dele, salvo por ele, que ele morreu por ele, saindo por uma coisa qualquer da comunhão com ele. Isso tudo fui eu que falei. Cristo promete ressuscitar os seus seguidores. Ele faz essa afirmação, olha onde? Em capítulo 6 de João. O Evangelho de João 6, versículo 39 e 40, só. O que ele fala lá? Está escrito aqui, ó. E esta é a vontade daquele que me enviou, Jesus falando, que eu não perca nenhum dos que me deu, mas os ressuscite no último dia. Ele está preocupado com cada um aqui. Ele não quer perder nenhum de vocês. Ele está falando. Você pensa que Jesus não se incomoda? Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que crê no Filho tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Se você morrer, antes dele voltar. Então eu pergunto, quais são os benefícios de estar em Cristo? Eu só resumo 3. Tem muitos benefícios. Primeiro, você tem uma proteção dele permanente. Você está protegido por Cristo. Uma bênção. Segunda, você tem a vida eterna. Mas eu já tenho? Já. Você recebeu o Espírito Santo. Você foi batizado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo que está em você não é simplesmente para falar a língua como os pentecostais ensinam. É para garantir a tua vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Você está garantido. Amém. Fala lá no Efésios 1. A importância do Espírito Santo. Ah, mas eu não falo a língua. Fale ou não fale, ele está em você para te garantir que você tem a vida eterna. Você já tem a vida eterna. E a outra bênção? A ressurreição. Se o Abílio que está com 92, daqui uns dias morre, não precisa chorar porque o Abílio morreu. Vai lá, tá, faz aquelas homenagens que tem que ser feitas, tal, coisa, e aguarde, porque nós vamos nos encontrar. Amém. Glória a Deus. Outro tema, ordem da ressurreição. Ordem. Primeiro, os mortos ressuscitarão primeiro. Os que estão já mortos e os que vão morrer aqui vão ressuscitar primeiro do que nós que vamos ficar vivos. O que fala a palavra? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. O que significa
dormir na palavra. Lembra quando avisaram que tinha o morrido Lázaro? Ele falou para os discípulos: vamos lá que o meu amigo dormiu, eu vou acordá-lo. Dormir para Jesus é a morte para o cristão, porque ele dorme, mas vai acordar. Eu estou agora sou eu que estou falando, eu estou num enterro lá na Vila Falcão, no cemitério, me veio a pessoa, uma moça indo ser sepultada, chegaram duas pessoas do meu lado, um que falou: o senhor crê que ela foi para o céu ou que ela vai ficar na sepultura? Você é adventista do sétimo dia. Eu creio as duas coisas. Se um dia para Deus é 1000 anos, ela fica na sepultura. Se 1000 anos para Deus é um dia, ela já foi. Eles saíram e foram embora. Larga, manda de bobeira. Isso está tudo planejado. Isso não é doutrina para dividir, separar irmãos. Se um dia para Deus é 1000 e 1000 para Deus é 1, para que ficar discutindo isso? Eu morro hoje, se 1000 é 1, eu vou hoje. Se 1 é 1000, eu fico esperando. Ninguém sabe. E aí, dormir em Cristo garante voltar juntamente com Ele no dia da ressurreição. Tanto em morte como em vida, estamos em Cristo. Portanto, a nossa tristeza é devida somente à separação. Viu, Neide? Cadê a Neide? Se você for primeiro que eu não vou chorar muito, porque é temporário. Se eu for primeiro, não vai sentir muito a minha falta, porque nós vamos encontrar, é temporário. Agora, para quem morre fora de Cristo, é eterna morte. Estou falando dos mortos em Cristo. É temporário, você dorme e depois acorda. Aí, segunda página, amarela toda. Nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Presta atenção que Paulo não quer que você continue ignorante. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, 14 a 16. Segundo, e os vivos serão arrebatados. Palavra. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, irmãos, é uma advertência de Paulo, exortai-vos. Chama a atenção do irmão sobre isso. Exortai-vos uns aos outros com estas palavras verdadeiras. Encorajem a evangelização. Estamos no final. E tem até parentes nossos que vão se perder por falta de evangelismo. Encoraje as pessoas. Façam planos para falar de Jesus, para falar da salvação, para não perderem essa graça bendita de vivos serem arrebatados. Suponhamos que seja agora. Eu aqui. Ele aparece. Puf, pum,
os mortos sobem. E eu começo a subir. Há uma transformação corporal. Porque corpo pecaminoso não vai para o céu. Há uma transformação. A morte será destruída em mim. Eu estou vivo. Eu não vou morrer. Eu subo. Você sobe. A morte vai ser destruída. Todo mundo morre, menos os que estiverem vivos em Cristo. E aí então o tema terceiro, a natureza do corpo ressurreto. Isso está em 1 Coríntios 15. E o mundo destruído depois está em Isaías 34:4. Então vou ler aqui, 1 Coríntios. Assim será a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado e perecível e ressuscita imperecível, é semeado em desonra, ressuscita em glória, é semeado em fraqueza, ressuscita em poder, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Como é que será esse corpo ressuscitado? Um corpo espiritual, para poder enfrentar a vida espiritual com Cristo. A natureza do corpo ressurreto será espiritual, um corpo que corresponderá às necessidades da vida espiritual. Diz o versículo 50, irmãos, eu vos declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Não vou eu do jeito que eu estou, eu serei transformado. Vivo. E o mundo será destruído. Você sabia que vai ser destruído o mundo? Paulo quer que você saiba. O Isaías 34, só um versículo, eu vou ler. Versículo 4. Todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão. Davi, esse céu que nós estávamos falando aí, vai enrolar. Os astros todos vão enrolar. Os astros enrolarão como um pergaminho, diz a palavra. Todo o seu exército cairá. Que exército? Os planetas, os cometas, tudo cairá, como cai a folha seca da figueira. Vai cair. 2 Pedro fala o seguinte, no capítulo 3, versículo 10 e 13. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Vai queimar tudo. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. O pessoal fica vivendo para guardar as coisas, isso aqui é meu, isso tudo vai ser queimado, enrolado. E aí os novos céus e a nova terra. Eu conversei com Davi. 2 Pedro 3, 13 e 14. Diz assim, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Não é mais isso. Nas quais habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, sem mácula e inculpáveis. Vou para o final. Aqui sou mais eu que falo. Conclusão. Jesus responde aos seus discípulos a pergunta:
que sinal haverá da sua vinda e dos fins dos tempos? Jesus responde: haverá fomes, terremotos em vários lugares, muitos vão trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão falsos profetas, o amor esfriará. Cuidado, vê se você está amando mesmo. Você ama o irmão, a irmã? Você ama a esposa, o marido? Você ama seu pai? Você ama tua mãe? Você os considera? E esta pandemia mundial que nós estamos vivenciando, será que não faz parte de um sinal da volta de Cristo? A economia só brasileira já caiu para 52%. Só. Sem falar, porque essa pandemia é mundial. Nunca houve uma coisa assim mundial. Desempregados, nós já tínhamos não sei quantos milhões, agora aumentou e está aumentando, está fechando lojas, está sendo dispensados empregados. Essa pandemia, o que mais? Essas desavenças entre casais. O jornal, quem lê, nunca se matou tanta esposa quanto nessa pandemia. Marido matando a esposa. Será que isso não é um sinal da volta de Cristo? Eu que estou falando. Nunca houve uma coisa assim mundial. Quem sabe poderá ser incluída também na grande tribulação. E já estejamos vivendo essa grande tribulação. Pois nem se sabe quando isso tudo vai terminar. Ou você sabe e me fala. Quanto aos mortos, já não estamos mais ignorantes, como queria Paulo. Aliás, não devemos pensar como as pessoas que não têm esperança, como se a sepultura fosse o fim de tudo, para o crente, para o cristão, para o que está em Cristo. Não. O cristão é o começo de tudo. Quando Jesus voltar, irmãos, para nos levar aqueles de nós que ainda estiverem vivos, não vão deixar os mortos para trás. Ouvir-se-ão o toque da trombeta de Deus, todo mundo vai ouvir. Jesus descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós os que estivermos vivos. Não vamos deixar eles para trás, eles vão primeiro. E ouvir-se-ão o toque da trombeta de Deus, e Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vou repetir, para que ninguém saia daqui sem saber. E então, os que ainda estiverem vivos, serão arrebatados até as nuvens, e com os que ressuscitaram, estarão para sempre com o Senhor. Amém. E amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue.
Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, enquanto essas coisas, enquanto a vinda de Jesus não acontece, enquanto estamos aguardando esse dia glorioso, enquanto estamos aguardando essa trombeta que toca e que anuncia a volta de Jesus e a nossa subida com Ele até a nossa vida eterna, Jesus nos mandou, nos instruiu a fazermos isso que fazemos agora, a tomarmos a ceia. Primeiro, como memória do que Ele fez por nós, morrendo na cruz, exatamente para perdão dos nossos pecados e para que possamos subir e viver eternamente com Ele. É o único caminho. Crermos, recebermos aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Portanto, esse é o acontecimento mais importante de toda a história e o mais importante de toda a nossa vida. Embora muitas vezes estejamos dando muita importância a muitas coisas na nossa vida e esquecendo disso, que é o principal, a nossa comunhão com Cristo, para que possamos subir e habitar com Ele eternamente. Além de memória do que Jesus fez, esse é um momento também de renovarmos a nossa aliança com Cristo. O fato de nos comprometermos mais uma vez, de permanecermos firmes até a morte, para que possamos estar com Ele eternamente. E além disso, é a celebração da nossa comunhão em família, a família de Deus, a comunhão na igreja. E por isso, embora nós estejamos fazendo os nossos cultos online, as nossas ceias também, como é não só mais agradável, mas mais inspirador estarmos aqui presentes. Isso é um privilégio hoje, porque celebramos a nossa comunhão, não é? Nenhum distanciamento, nenhuma máscara, nem nada que possa nos atrapalhar deve tirar a nossa comunhão. E por isso precisamos estar assistindo os cultos online, nos comunicando com os irmãos. Eu tenho um irmão que está aqui hoje, que desde aquele culto que no final nós dissemos, se você está com saudade, manda uma mensagem, liga para ele. Ele me ligou depois daquele culto e até hoje, todos os dias, ele me manda um bom dia de manhã e um boa noite à noite. Todos os dias. Não tem como eu esquecer dele, né? Isso mantém a comunhão. Então a comunhão é tão importante, irmãos. E se nós podemos estar aqui hoje, embora assim distanciados e tudo mais, glória a Deus que nós percebemos essa importância. Nenhum medo pode nos distanciar uns dos outros. Amém. Isso é algo que vem do inimigo. Esse pavor da pandemia que afasta irmãos. Claro, não vamos estar nos abraçando, fazendo aquilo que não é permitido. Mas existem irmãos. Outro dia eu falei com um irmão, falei, você está assistindo os cultos? Não assisti nenhum. Não assistiu nenhum culto online até hoje. Ou seja, acaba se distanciando, né? Porque hoje a ceia também é para celebrarmos a nossa comunhão. Tanto que Paulo, quando ele escreve aqui em 1 Coríntios, no começo do capítulo 11, ele louva. De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Só que quando ele vai falar da ceia, ele fala assim, no versículo 17: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior, porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós. Ou seja, Paulo aqui está dando uma bronquinha, né?
Nisso eu não vos louvo, porque vocês têm divisões, estão divididos, têm partidos entre vocês. E hoje eu vejo aqui que nós temos idosos, adultos, crianças, jovens. É assim que a igreja tem que ser. A igreja não é o grupo de jovens, o grupo das crianças, o grupo dos adultos, o grupo das mulheres. A igreja é a família de Deus. A família de Deus envolve todos em comunhão. E é isso que nós celebramos hoje aqui, a comunhão dos santos. Aqueles que foram lavados no sangue, que vão comer do pão e do vinho, lembrando do que Jesus fez, celebrando e renovando a sua aliança com Ele e celebrando a comunhão da família de Deus. Amém? Você tem aí, hoje é meio um pouquinho diferente, né? Você tem aí já, recebeu quando chegou, o cálice e o pão. Cuidado na hora de abrir para o pãozinho não cair. Tendo dado graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Tome o pão aí e agradeça a Deus agora. Vamos orar. Você, faça isso, agradeça a Deus pelo pão, depois tira o pãozinho aí, espera para comermos todos juntos. Agradeça a Deus, ore a Deus, em nome de Jesus, pelo corpo dele. Obrigado, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor resistiu, passou por todo aquele sofrimento no teu corpo, sendo moído pelos nossos pecados. O pecado que nos traz a paz estava em ti, Senhor. Obrigado porque o Senhor se entregou voluntariamente e pagou o preço do nosso pecado. E agora, quando comermos esse pão que foi partido, teu corpo, por nós, queremos nos lembrar daquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Obrigado, Senhor. Comamos do pão todos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue, o sangue da nova aliança, porque agora, sendo pecadores, não conseguindo viver a nossa vida em completa santidade, obedecendo a toda a lei, o Senhor providenciou o sangue de Jesus para nos lavar do nosso pecado. Amém. E esta é a nova aliança que temos contigo, Pai. Podemos ser salvos e viver eternamente contigo por causa do que Jesus fez, derramando o seu sangue na cruz por nós. Amém. Louvado seja o teu nome. Nós agora, quando tomamos o cálice, nós lembramos e agradecemos pelo teu sangue e renovamos a nossa aliança contigo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Isso também é um testemunho de evangelismo, anunciando o que Jesus fez por nós até que Ele venha. Aguardamos a vinda do Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem logo. Nós precisamos colocar essa esperança bem firme e na nossa consciência. Muitas vezes nos distraímos nesse mundo e parece que Jesus não vai voltar nunca, né? E ficamos aqui envolvidos nas coisas desse mundo como se isso aqui fosse tudo. Não, por isso nós esperamos a sua volta, não é? Vamos cantar?